Vamos ouvi-lo com nosso carinho, com nossa atenção. Boa noite a todos. Todos bem? A Gigi estava lembrando, né, Alberto, que antigamente não tinha essa quantidade de ventiladores, não. Mas mesmo assim está quente, né? Mas o calor é psicológico, né? É psicológico. Deixa eu me acertar aqui com o microfone. A título só de informação, esses pingos aqui da minha camisa não é de suor, não, tá? É da blusa mesmo, dá essa impressão. O tema de hoje, vocês sabem que o Eduardo não pôde vir e aí nós trocamos, né, de dia. Lá fora está certinho, mas provavelmente no jornal deve estar. Então não fiquem frustrados, semana que vem ele estará aqui, né? E aí com certeza vocês vão poder assistir a palestra dele. O tema permaneceu o mesmo, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Depois que eles ficarem velhinhos, vamos botar eles num asilo público e deixar eles lá. Ou então, se estiver doente, então a gente se desfaz logo deles. Ficaram chocados? Ficou chocado? Ficou com medo? Ficou com medo de te botarem no asilo ou te deixar na rua? Né? Pois é. Ficaram chocados? É porque nós aprendemos isso há mais de 5.000 anos atrás. Vocês se lembram de onde veio essa ideia? Não, honrai vosso pai e vossa mãe. Isso está no Decálogo, são os 10 mandamentos. Quando o povo, né, hebreu saiu do Egito, conduzido por Moisés, eles pararam na eterna região, e aí Moisés foi durante 3 vezes ao Monte Sinai. E lá no 3º dia, Deus ditou para ele, através daquela tábua, né, aquelas linguagens de fogo, os 10 mandamentos, que nada mais são do que um roteiro para nós criancinhas. Criancinha, né? Não faça isso, 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 né? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não isso, não aquilo. E honrar vosso pai e a vossa mãe, que foi a única que não teve a negativa. Olha que interessante. E ainda acrescentou que se fizeres isso, Deus, né? Eu, Deus, vou te dar um longo tempo de vida aqui na terra. Por que será que foi desse jeito, diferente das negativas? Como é que o povo hebreu estava quando saiu do Egito? Totalmente o quê? Desestruturado, não só emocionalmente, por ter vivido longo tempo no cativeiro. No início eles foram conduzidos, né, ao Império Egípcio, e lá eles tinham uma boa interação, por causa, né, do faraó que gostava, que era amigo de José, etc., que eram dos 12 lá do tal. Mas no decorrer do tempo os faraós foram mudando e aí as condições também. Então os judeus acabaram se tornando escravos. Perderam também a sua identidade religiosa. Isso foi uma das grandes dificuldades que Moisés teve para poder novamente trazer a ideia do Deus do que, Cida? Acorda, você é para poder acordar. Deus único, né? O Deus único. E aí, o que aconteceu? Quando ele ficou esses 3 dias lá no Monte Sinai, indo e voltando, ele deu um sumiço, o pessoal, cadê ele? E aí começaram a voltar às condições que eles tinham vivido por séculos. Aí o que eles fizeram? Como um bom judeu tem bastante ouro, fizeram lá um bezerro de ouro, um simbolismo pagão. E aí quando ele desceu, né, e viu aquela situação toda, chamou o irmão dele, e aí teve lá suas desavenças, como está registrado lá no Antigo Testamento. Então esse povo estava muito confuso, não só nas suas tradições, mas principalmente no aspecto religioso, e ao mesmo tempo desunido. Não era um povo como era no início, um povo fechado em si mesmo. Por quê? Porque durante o decorrer do tempo as coisas foram mudando de acordo com as situações que viviam. Não é assim que acontece com a política? A política muda. Nós tivemos a Idade Antiga, com mais ou menos o Império Romano dominando quase toda a Europa e a África e um pouco da parte oeste, lá da Ásia.
as Américas não tinham sido descobertas, mas depois mudou a política. O Império Romano caiu do Ocidente, o Oriente ainda permaneceu, mas a parte europeia toda se modificou. E aí aquele império se fragmentou e foram se tornando aquelas regiões, aqueles países, com aqueles clãs que a gente conhece até hoje. E aí a gente entra na Idade Média, que é a chamada Idade das Trevas, onde as pessoas ficaram presas ao cunho religioso e deixaram o raciocínio e deixaram o sentimento à parte. Não é isso? Na Idade Média não ocorreram as grandes atrocidades em nome de Jesus? Cadê o sentimento de amor que Jesus pregou e viveu antes e não foi vivido naquele momento? Matava-se cristãos, matava-se pessoas em nome dele. Cadê o sentimento? Então a política muda, e aconteceu na mesma época com Moisés. Então, a ideia de honrar vosso pai e a vossa mãe é no sentido de criar uma afetividade, o quê? Familiar. A necessidade de criar um afeto, de que aquele ser que são os seus genitores, ou aqueles que cuidam de você, eles têm uma importância, eles são um núcleo que está te acolhendo como uma criança, um bebê, que vai se desenvolver naquele seio, e a partir dali vai se construir o quê? O primeiro, célula social. E dentro dessa sociedade, eles interagem, ou seja, eles se reagrupam novamente para poderem se tornar de novo um povo único. Moisés era muito inteligente. A ideia que Deus passou, ele procurou trazê-la à tona. Ou ele mesmo trouxe, a gente não sabe, pelo que está escrito, consideramos como Deus ditando para ele. Então aquela ideia inicial era isso, e dizia que a condição é que você viveria aqui na terra por um longo período. Olha que maravilha. Qual era a expectativa de vida daquela época? As pessoas viviam apesar que disseram que outros viviam 400 anos, 500 anos, mas isso é tudo exagero. Mas a expectativa de vida, há uns 150 anos atrás aqui no Brasil, era de quantos anos? A expectativa era muito pequena. Ainda mais naquela época que não tinha antibiótico, não tinha nutricionista, não tinha uma alimentação adequada, não é mesmo? As condições climáticas, você ficava exposto. Hoje a gente tem ventilador, tem ar-condicionado, mas naquela época não tinha nada. Você pegava chuva, frio, sol. Então o corpo, ele vai se desgastando e, consequentemente, sua expectativa de vida é menor. Então, quando você tinha uma perspectiva que você viveria mais, ou seja, mais responsabilidade você teria na sua vida diante das ações que você teria com aquela família ou com aquele grupo que você estaria inserido. E mais o respeito de uma forma hierárquica daquele que é o líder, por você ainda não ser um líder, porque você é uma criança, mas que dessa liderança você vai aprender também socialmente ao quê? Interagir de forma como liderança. A pessoa estava visando simplesmente aquele povo se tornar um povo unido de novo e poderoso na sua liderança. Nunca subjugue um líder. Ele sempre sabe o que ele está fazendo, para o bem ou para o mal. E Moisés era um grande líder, com uma visão muito boa e muito ampla do que ele queria para aquele povo. Não foi à toa que ele bateu de frente com Ramsés, que era o faraó daquele momento. E aí vocês conhecem aquela história toda. Quem quiser tem aí o livro, Faraó de Menefetá, contando as 3 versões desse momento. Está ali para vender para vocês, se vocês quiserem. Tem esse livro ainda aí? Tem, Alberto? Faraó de Menefetá? Não sei se está com falta. Beleza? E aí, novamente, essa questão de honrar vosso pai e vossa mãe aparece no Evangelho de Jesus, em Marcos, Mateus. E aí diz assim, o que diz a lei, o que diz o decálogo? Amar, não matarás, não matarás, e amar, respeitar o seu pai e sua mãe. Bom, vamos pensar agora qual seria a ideia de Jesus a respeito disso. Será que era justamente criar uma unificação do povo
e uma liderança? Vamos pensar aqui. O povo estava unido? Mais ou menos. Mas não deixava de ser um povo que, do decorrer de Moisés até aquele momento, ele se manteve uno. Tanto que tiveram várias invasões, eles foram conquistados por vários povos, e eles ainda permaneceram unidos. Excelente, funcionou. Tinha divergências a nível de emoção? Bastante. Primeira, em relação àquele que os subjugavam. Os fariseus, que eram os sacerdotes do templo, uma facção que era a maioria e presente na vida deles, e o glorioso, né, Império Romano, que não tinha nada a ver com eles, mas tolerava, porque o romano é assim, ele era muito esperto, ele pensava assim: eu conquistei, mas eu tenho que continuar ganhando alguma coisa em cima disso, porque se eu pressionar muito, eu não vou conseguir o que eu quero. Ok? O romano vivia de quê? De coisas que até hoje nós vivemos. Impostos. Todo mundo gosta de impostos, né? Adora, né? Todo mundo gosta, mas o romano adorava. Era assim que ele se mantia. Mantia não só os exércitos, mas principalmente toda a sua administração do império. E aí, de onde saem esses impostos? Sempre do povo, né? Então tudo era taxado. Tanto que por diversas vezes nós vamos observar nos evangelhos Pedro discutindo toda hora com os cobradores de impostos e Jesus ali amenizando a situação. Por quê? Porque era uma rotina. Tudo se cobrava. Como nós aqui pagamos tudo. É que a gente não percebe, né, Gigi? Mas tudo que a gente compra está embutido 20%. Então tudo que você paga tem imposto embutido. Lá na época não tinha isso. Só tinha um imposto quando você chegava. O cara chegava lá com um barquinho cheio de peixe, e aí ele olhava e falava assim: isso aqui é tanto. E aí Pedro ficava revoltado, por quê? Porque o lucro de Pedro ia cair, né? Porque o cara cobrou o preço lá em cima. Mas se ele não pagasse, ia ser confiscado, porque estava um soldado romano ali em pé esperando, né, as coisas ficarem de acordo com o que o império queria, ou seja, cobrar os impostos nas alfândegas, né? Por isso que era importante Jerusalém, porque era um caminho para o mar Mediterrâneo que ia para a Europa. Então todas as especiarias que vinham da Ásia, daquelas regiões todas, passavam, né, por Jerusalém, porque de lá saía no porto, né, de Cesareia e ia direto para a Europa, ou para a África, aquelas regiões ali. E ali se cobrava os impostos. Daí o buraco de agulha, que era um bequinho onde o camelo não passava, porque estava cheio de mercadoria, por isso ele é obrigado a parar, descer tudo, o fiscal olhar, dizer: é tanto, é tanto, é tanto, passa o camelo, passou, depois carrega do outro lado. Por isso que Jesus falava o buraco de agulha. Nenhum camelo passa. Esse é o aspecto histórico. Então, o povo vivia não uma união, mas acreditava num Deus único. Isso eles tinham certeza e viviam essa certeza absoluta. Então, o que Jesus quis, então, dizer com isso? Né? O que ele quis dizer além disso? Porque quando a gente pensa em Jesus, nós pensamos no nosso processo de evolução. Desde aqueles primórdios ali, de civilizações bem primitivas, até as civilizações atuais, modernas, tecnológicas. Né? Então, tudo é um processo encadeado, ao qual, segundo os Espíritos superiores, Jesus tem a coordenação. E ele, pessoalmente, veio coordenar essa fase mais complicada e difícil, que é o despertar dessa potencialidade divina que temos, que é o amor, que ainda temos dificuldade de expressar. Se tivéssemos, nós não estaremos nessa situação. Mas vamos chegar lá. Então, qual era o objetivo, então, de Jesus? Já que era uma outra etapa desse processo de despertamento das nossas condições espirituais. Era não só falar da família material, daquela primeiro núcleo, mas era expandir para a família o que, Cida? Não sabe? Família espiritual, família universal. Ama teu próximo como a ti mesmo. Beleza, está lá no Antigo Testamento. Só que não era muito mencionado, era mais fácil falar olho por olho e dente por dente, que também está lá.
Mas, Jesus, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, a próxima. A lei já dizia isso, mas se dava ênfase ao quê? Ao olho por olho, dente por dente, porque aquilo que o povo está vivendo e sentindo. Aí Jesus veio dar um gás, não, diz o mandamento é isso. E aí é que vem um detalhe, porque tudo de Jesus não é estanque, é tudo muito bem pensado. Ele articulava perfeitamente o que ele queria. Eu vou fazer aqui para chegar ali, eu vou dizer isso ali, porque depois eu vou falar aqui. Aí ele diz assim, o que ele diz, Rosângela? Ama teu próximo a ti mesmo, e o mérito está em amar quem? O seu inimigo. E quem é o seu inimigo? Que é o diferente daquele que você ama. Que pode ser um estranho, que pode ser um inimigo mesmo diferente das suas ideias, pode ser uma pessoa que venha te prejudicar e violentar, né? Pode ser uma pessoa diferente das suas ideias. O inimigo é o contrário do que você pensa e sente ou desconhece. Então ele já diz, ama o teu inimigo. Ou seja, amplia esse teu poder de amor que você já tem nessa estrutura familiar, de seu pai e mãe, ou quem foi que está te criando, e agora você começa a expandir para o seu próximo, para aquele que você desconhece. Legal, né? É que nem a criança, né? Você, quando começa a fazer com que ela aprenda as primeiras letras, para ela poder aprender a ler e escrever, qual é a tua intenção? Que um dia ela faça um curso universitário. Não é isso? É a mesma coisa que Jesus fez. Primeiro eu vou estimular o núcleo, a base, o pequenininho, né? E Moisés teve esse trabalho. Agora eu vou fazer com que eles dêem mais um passo, que eles saiam desse núcleo familiar e comecem a ver o inimigo, aquele que é diferente, ou aquele que me prejudicou, né? Para que a gente possa o quê? Ampliar os laços familiares. E aí o que a doutrina espírita vai falar sobre isso? Aí vamos mais adiante, né? Já foi mais um passo. Moisés, Jesus e agora a doutrina espírita. Porque isso, esse honrar pai e mãe, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar disso. Honrar pai e mãe. E aí o que a doutrina espírita vai fazer? Ela vai falar que isso, né, é a lei de caridade e de afeição. Porque muita gente aprende só a teoria, em viver em sociedade, em trabalhar, saber o que é reencarnação, saber o que é isso, né? Saber o que é aquilo, mas e o sentimento? E o sentimento? Como é que você vai desenvolver essa sua capacidade de amar quando você reencarna, ou, né, reencarnar para poder exercitar essa potencialidade com as figuras que vão te acolher? Pode ser seus pais ou qualquer pessoa que vai cuidar de você. Então a doutrina espírita já vai colocar que essa é uma ideia em que as pessoas agora precisam criar a afetividade plena. Por quê? Porque o que a doutrina espírita fala? Olha o outro passo mais adiante. Porque dentro da ideia da vida única, que a Maria detesta, não é, Maria? De que a gente só, Deus nos criou naquele momento, botou ali naquele corpo e vamos viver um período de tempo, e aí a gente morre e a nossa alma, vamos para onde? Nós fizemos o curso do céu e inferno aqui, quem fez o curso conosco está especialista em céu e inferno, principalmente no inferno, né? Está especialista, sabe todos os infernos que foram criados para o ser humano, né? E os céus é aquela idolatria, aquela coisa parada de estar ali, enfim. A doutrina espírita falou o seguinte: olha, esses seus pais não necessariamente foram seus pais, e não necessariamente você foi filho deles. Percebeu? A coisa já ampliou, já saiu daquela condição núcleo familiar de Jesus, expandiu um pouco, agora expandiu mais ainda. Porque nós não tivemos uma só existência. A vida é única, tá, gente? O Alexandre até falou aqui uma vez muito legal. Nós temos existências. As nossas existências anteriores foram de processos o quê? Diversos. Ora fui pai, fui mãe, fui filho, fui inimigo,
fui amigo, fui isso, fui aquilo. E essa relação com essas pessoas, onde elas ficam? Elas terminaram? Se fosse uma vida única, terminariam, né? Porque no final, Jesus ia julgar todos nós, quem vai para o céu e quem que vai para o inferno. Então, coitadinha daquela mãe que amou tanto aquele filho, né? Com tanto carinho e amor, mas só porque ele tomou um caminho errado, né? Ele vai para o inferno eterno e ela vai para o céu eterno. Você já imaginou o coração dessa mãe? Isso é uma questão que Kardec coloca. Já pensou? Tua filha vai passar... Você já ficou até preocupada, né? Não, ela vai ser uma boa menina, ela vai ficar bem contigo. Né? Tem que ficar bem, ficar direitinho. Ela olhando para mim. Né? Jamais uma mãe que ama, né, que tem um afeto profundo, até porque carregou 9 meses aquele ser, aquele corpinho, né, que se envolveu para aquele espírito estar lá, iria ficar num lugar onde iria ficar eternamente adorando a Deus, sabendo que o seu filho querido está lá sofrendo no tridente do diabo e por outras coisas mais, né? Eternamente também. Olha só que loucura. Então não tem a lógica que explique isso. Por quê? Porque é sentimento. Então a doutrina espírita vai falar desse sentimento de nós seres que saímos do núcleo familiar. Em Jesus nós já começamos a ampliar esse núcleo para o nosso próximo, e a doutrina espírita veio aprofundar mais. Além disso, vocês já tiveram inúmeras experiências de pai, filho, de filiação e etc. E aí pergunta-se, o que nós ganhamos com isso? A nível de afeição. Estava falando com a minha esposa, a Márcia, aí eu falei assim, brincando com ela, você já pensou que você teve vários pais e várias mães? Aí ela diz assim, mas eu agora estou preocupado só com meu pai da última existência. Né? Mas a pergunta é pertinente, né, Cida? Quantos pais você já teve? Mais de 500, né? Mais de 500 já puxaram a tua orelha. Né? Então nós já tivemos várias pessoas que nós não lembramos, porque estamos reencarnados, nosso consciente está lá, fechadinho, para a gente não precisar se lembrar dessas situações, que muitas das vezes podem ser muito saudosas ou até muito dolorosas, né? E nós temos vamos dizer, um número enorme de seres que compartilharam e viveram a nossa vida. De uma forma positiva ou de uma forma negativa. A doutrina espírita veio ampliar justamente esse ponto para que nós pudéssemos ter consciência agora e responsabilidade das nossas práticas. Honrar o vosso pai e a vossa mãe é estar honrando a nós mesmos, como seres que temos a capacidade, que Jesus tinha falado, de amar o inimigo, de amar aquele que eu desconheço. É aquela experiência nova que eu vou ter com alguém que não me conhece, mas vai ter a oportunidade de me conhecer e vice-versa. E os que já me conhecem, está tudo bem, tudo tranquilo. Então a doutrina vem justamente trazer esse aspecto para que a gente possa sempre pensar, a família que eu vivo, os pais que nessa existência, né, são os meus pais, são adequados ao que eu quero? Não. Ou sim. Sempre vai depender de cada um. Cada um tem uma visão diferente da vida. E cabe aos pais, aqueles responsáveis, te auxiliar nesse processo. Nós, quando reencarnamos, quando nós somos retirados lá da barriga da mãe, ou por um parto, ou por um parto natural, ou por cesariana, nós saímos pulando e saltitando, gritando, oba, voltei, legal, dado cambalhota. Nós fazemos isso? Não, né? Aí aqueles seres extremamente frágeis mesmo, né? Que a gente fica até com medo de pegar, principalmente o homem. E esse ser, durante alguns meses, até anos, vai depender quase que exclusivamente da nossa atenção. Cuidado. E isso faz parte do processo de evolução nosso. Para justamente a gente colocar o amor em prática.
acolhendo aquele ser. E, ao mesmo tempo, instintivamente, no sentido de protegê-lo. Porque nosso corpo é um corpo animal. Algumas pessoas divergem disso. Mas somos seres em evolução. Nosso organismo é um organismo animal. Tanto que experiências foram feitas com macacos, que até mais ou menos 2 anos de idade, 3 anos, eles tinham o mesmo comportamento que um ser humano. Em determinado momento, o ser humano tomava o livre-arbítrio, começava a decidir as coisas, e o macaco continuava sendo o macaco. Então, o processo era igual, só que o processo evolutivo é que é diferente. Então, essa proteção, o instinto de proteção, quando você olha assim, você fica querendo agir, quando olha, ela já quer logo pegar para cuidar, né? Porque é o instinto mesmo de proteção, por causa da parte do animal que nós somos ainda. Isso é muito bom, porque cria vínculos com aquele ser. E a partir daí nós vamos o quê? Fazer como os espíritos vão informando, reeducar aquele espírito ou educar em novos processos. Daí Kardec dizer, e os espíritos também, que ser pais é uma missão de poder conduzir aquele espírito que retorna ao seu seio, que tem uma relação com você ou não. E os espíritos vão explicar que muitas vezes os espíritos reencarnam em pais, em famílias mais estruturadas para que ele possa se reestruturar, ou ao contrário, espíritos elevados reencarnam em famílias desestruturadas para ajudar aquela família a se reestruturar. Acho que vocês conhecem muito dessas duas histórias, né? Sempre tem um espírito mais equilibrado, mais sensato, tem outro que é mais rebelde, difícil. Mas todos nós viemos com o propósito de fazer com que a nossa vida dê certo. E precisamos dos pais ou daqueles que nos criam para nos dar essa, vamos dizer, orientação, condução nesse processo. E aí a educação vai ser pertinente a cada cultura. Cada cultura vai ter a sua forma de educar as suas crianças. Mas a doutrina fala dessa responsabilidade de você trazer à tona informações que seriam importantes para eles decidirem as suas vidas. E não simplesmente copiar comportamentos. Ok? Porque senão você vai copiar comportamento de discriminação. Ah, fulano é cor de abóbora. Não pode. Tem que ser branco, ou azul, ou verde. Cor de abóbora não pode. Mas por que não pode? Ah, porque não pode. Já outros vão dizer, nós somos uma diversidade. O laranja, o cor de abóbora, o azul, vem tudo junto e vamos fazer um arco-íris. Olha que beleza, né? Vai ficar bonitão, né? Tudo é uma questão de visão. Então a doutrina vai fazer com que nós tenhamos essa união de diferenças. Nesse período você vai reencarnar no corpo masculino, nesse período você vai reencarnar no corpo feminino, para ter as experiências corporais de homem, mulher e vice-versa. Mas o espírito tem sexo? Não. O sexo tem o corpo, mas o espírito tem a energia sexual, que é a energia criativa, que é aquela que nos impulsiona a ter prazer em fazer as coisas. Quando a gente faz uma coisa boa para alguém, não um prazer para nós, a gente sente um prazer que nada paga materialmente esse prazer. Como ao contrário, a gente fica chateado e decepcionado, e aí a gente tem essas doenças atuais, que é a depressão, que é a síndrome do pânico, né, que é a síndrome da solidão, e etc, etc. Por quê? Porque são posturas que nós tomamos, ou que nós aceitamos, que nos deixam ou tristes ou felizes. A doutrina veio nos trazer a conscientização dos nossos atos. Daí eles dizerem que o Alberto gosta muito dessa frase: a gente vem com um livro aberto, cheio de páginas brancas, e que a cada dia nós vamos escrever uma página e em cada momento fechar um capítulo de uma nova história. Porque a antiga da vida anterior, né, da existência anterior, ela já está escrita. Não há como voltar atrás. Mas eu posso reescrever, como diz Chico, né, uma nova história com um bom final. Por quê? Porque eu já tenho a experiência do que é o errado. Então agora eu vou me aventurar no que estão me dizendo que é o certo. Né? E aí eu vou testar essa forma de conduzir e de viver.
Então a doutrina vai colocar esse laço da responsabilidade dos pais a nos conduzir conscientemente para um rumo diferente. E as tendências antigas, quando vierem, né, porque foram repetidas pelas existências anteriores, tipo, toda vez que eu sou confrontado, a tendência é eu puxar a espada e cortar a cabeça da pessoa. Não era assim que funcionava, Maria? Resolvi o problema, né? Não precisava ficar batendo papo, 3 horas sentado, conversando, porque pronto, acabou. Não é assim que se resolve as coisas. Nós aprendemos que precisamos conversar, dialogar, porque cada um tem uma ideia e cada um tem uma percepção da vida, porque somos seres individualizados. Cada um é um indivíduo. Isso quem nos ensinou foi Jesus, que ouvia todas as pessoas com muita paciência, muita calma, e principalmente mostrando que as pessoas poderiam mudar suas posturas, ou poder, com essas posturas boas, ajudar aqueles que precisavam. Então, hoje, as nossas orientações são para quê? Para que as pessoas possam ser fraternas. As crianças a serem fraternas, ajudar umas às outras, criar esse hábito. É isso que os Espíritos colocam, né? Que nesse momento de honrar o pai e mãe, é o pai e a mãe trazer esses conteúdos de que você possa servir ao teu próximo, como diz Jesus, o maior serve ao menor. É isso? E é através desse contato de você estar diante daquela pessoa que está com raiva ou precisando de você, você vai criar uma relação saudável e ao mesmo tempo fazer com que aquela criança aprenda a lidar com os conflitos e as dificuldades do dia a dia, e não nós protegendo-las de todo o mal, de todas as coisas, porque um dia vai chegar a responsabilidade perante a vida, e aí, como é que ela vai agir? Ela tem maturidade, conhecimento, prática, exemplo de ser tolerante, compreensivo? Tem, Gigi? Nunca deram isso para ela, sempre a protegeram, mimaram, né? Ah, meu filho não pode passar por... Pode sim. Quando o Buda saiu do castelo dele lá no, né, quando eu fui ver como é que o povo sofria, ele ficou assim, meu Deus, desculpa, não vou falar meu Deus, ele olhou e falou assim, nossa, as pessoas sofrem, mas ele não sabia porque ele só vivia no palácio. E aí foi aí que ele se modificou. E aí se iluminou, porque entrou em contato com o seu próximo, com aquele que sofria. Qual era a postura de Gandhi? Qual era a postura de todos os líderes, né, que vão ali nas minorias, ou nos marginalizados? É lutando para que aqueles seres se tornem seres sociais, seres que você pode acessar, que tem algo a te dar, e não você condicionar a você, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse aqui não presta. Todos prestam. Quem deu esse exemplo para nós? Foi quem? O próprio Jesus, né? Que acolhia a todos e trazia esse conceito de fraternidade. Então isso é de extrema importância, né, dentro do conceito da doutrina espírita. Então vemos esses 3 aspectos: Moisés, Jesus e doutrina espírita. E é interessante que a mistura dessas reencarnações, dentro dessas ideias do laço familiar, vai justamente ampliar aquilo que Jesus já tinha falado. Você vai ampliar todas as suas relações. E mais ainda, você ainda consegue reparar os erros com aqueles que você teve desafetos. Ou seja, são programados reencarnações entre famílias, em que aquele ser que foi, vamos dizer, perseguido, ou que foi o perseguidor, vai ter a oportunidade de retornar junto àquele grupo novamente, só que, claro, com o esquecimento. A bênção do esquecimento. Porque ainda não temos estrutura ainda emocional para lidarmos com as dificuldades, né, que foram provocadas nessa relação. E aí o esquecimento vem nos auxiliar a ter uma, como o Alberto falou, uma folha em branco, em que agora aqueles seres vão interagir. Os pais com a vantagem de exercitar o amor através de cuidar de uma criança, né, e depois se tornar um adulto, e aquele de se sentir amado, acolhido, diferente da vida, da existência anterior, em que ele foi maltratado ou até morto por aquelas pessoas, ou negligenciado, enfim. Olha que legal isso, né? E mesmo assim, gente, o inconsciente ainda vai dar sinais
dessa situação inacabada, né? Os filhos têm dificuldades com os pais, ou os pais com os filhos, e aqueles conflitos que a gente conhece no nosso dia a dia. Mas ainda bem que o esquecimento vai tolher de uma maneira mais ampla, para que justamente aquele processo familiar não venha a dar errado. Porque nós não reencarnamos aqui para ser assassinos, bandidos, nada disso. Nós reencarnamos aqui para fazermos as coisas certas, aquilo que a gente considera como se fosse correto em relação ao que nós agimos de uma maneira incorreta, porque gerou dor. Então, tudo que não gera dor, que gera alegria, que gera satisfação, que gera amor, é o caminho. É que Jesus falou: faça ao teu próximo, gostaria que fizesse para você. Certo, Gigi? Então, se você me ama, eu estou no caminho certo. Agora, se você me odiasse, aí eu ia ficar preocupado, né? Por quê? Porque a minha ação não está correspondendo numa relação com ela. Então, eu tenho que mudar. Então, eu tenho que amar. Como é que é amar? Amar é um exercício. É um exercício. Mas você tem que se permitir a amar, a se doar, a interagir com o teu irmão. Eu, quando era adolescente, eu tinha muitas dificuldades com a minha mãe. Muitas. Ela está desencarnada. Muitas. E uma das maneiras que eu usei para eu me manter equilibrado mentalmente, para não cometer uma bobagem, era ter a disciplina vulcana. Alguém já ouviu falar no Dr. Spock? Pois é. Foi graças a ele, a Luciana ria. Está se escondendo aí, Eladir? Não se esconde não, eu sei que você está aí. Pois é, o Dr. Spock foi que me salvou nessa reencarnação, por incrível que pareça. Todos esses seres, né, que são criados de alguma maneira, e depois, anos depois, eu vi que não foi só eu, foram milhões de pessoas no mundo inteiro que o Dr. Spock salvou. Sabe por quê? Porque como a gente não estava conseguindo lidar com nossos sentimentos, usava a lógica. Entendeu, Ciro? A lógica. A lógica me salvou. O raciocínio. Eu procurei entender o porquê daquilo ali, embora meu sentimento tivesse assim: que droga, eu tenho que revidar. Não. O que me dizia a lógica? Inibia os meus sentimentos e usava a lógica como uma maneira de lidar com aquela situação, que é claro que é temporário. E aí, no decorrer dos anos, aí os sentimentos começaram a aflorar. Por quê? Porque é uma balança, né? Raciocínio e sentimento. E aí, sim, com um pensamento equilibrado, eu consegui usar melhor os meus sentimentos e canalizá-los para coisas boas. Foi aí que eu conheci a doutrina espírita, em 1989. Logo depois, eu trabalhei durante 13 anos no orfanato. Então, tudo aquilo começou a trabalhar minhas emoções, porque racionalmente é tranquilo para mim, mas emocionalmente ainda precisava abrir meu coração para poder amar mesmo, né? Colocar para fora, não ter medo, né, de aquele amor ser algo ruim depois para mim, não. Como diz, já estava vacinado. E por incrível que pareça, o amor cada vez aumentou mais quando eu adotei 2 cachorrinhas. Aí agora eu choro, né? Eu me abraço com elas me lambem tudo. Entendeu, Rosângela? Legal isso, né? Então, gente, daquele ser racional, né, lógico, que eu era, hoje eu posso dizer que eu já sou mais sentimentalista. Certo, Maria? Maria já me viu chorar já. Então, a gente muda. É só a gente querer mudar. É claro que nós temos esses mecanismos de defesa que vão nos auxiliar, nos proteger de todas as coisas que emocionalmente vêm nos afligir. É natural. Mas esse mecanismo ele é temporário, porque a gente tem que aprender a lidar com isso, com essas coisas também. Por isso Jesus falava: procure não errar mais. Né? Você já sabe que isso criou uma dificuldade para você, já aprendeu, agora vamos tentar de outro jeito, né? Vamos amar. Né? E aí você vai ver que os resultados vão ser bem diferentes e as suas experiências vão cada vez aumentar.
E a doutrina espírita também fala que desse sentimento, dentro do núcleo familiar, existe um filhotinho do egoísmo que eu acho que todo mundo tem dificuldade de lidar. É a ingratidão, né? Você carrega 9 meses o seu filho lá, pesadão, é quando a criança, né, sai, é a cara do pai. É a cara do pai. Cresce e é a cara do pai, né? Quer dizer, o exemplo é esse. Os pais se dedicam, orientam, ajudam, mostram um caminho, dão exemplos e o cara segue para o caminho errado. E aí você vê aquele ser sofrer, os pais sofrendo junto, né? E aí muitas das vezes até a ingratidão em relação a tudo isso. Poxa, eu te ajudei tanto e você me... né? Foi aquilo que eu vou te botar num asilo público porque eu não vou gastar dinheiro contigo, né? Por você, né? Ainda principalmente doente. Falando do Alberto, lembra, Alberto, quando nós fomos naquele asilo ali do União Suburbana, que nós fomos cantar para as vovós? Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque aquelas senhoras lembravam muito a minha avó, desencarnada, e tinha uma senhora italiana, que minha avó era italiana, e era muito duro, porque elas foram abandonadas ali. Tinha umas que estavam senil, outras e tal. E aí nós sentávamos, cantávamos músicas para elas da época delas, né? E segurávamos nas mãos dela, dávamos um abraço, beijo, né? Porque elas estavam sozinhas. Aí essa senhora italiana, não sei porquê, ficou do meu lado. Aí chorava porque o filho abandonou, deixou ela lá, nunca mais foi vê-la. Aí eu dei um abraço nela. Nessa época eu também já trabalhava no orfanato, e aí meus sentimentos já estavam mais aflorados. E aí o que nós poderíamos fazer, Cida, é simplesmente amá-las. Logo depois, né, Alberto, boa parte daquelas vovós desencarnaram, né? Acho que meses depois, boa parte delas já foram embora. Demonstrando que quando nós fomos lá, de alguma maneira, nós demos alguma coisa boa para elas quando elas retornaram ao plano espiritual. Mesmo que elas tenham vivido a ingratidão da solidão, naqueles momentos elas perceberam que existiam pessoas. Lembra dos inimigos? Lembra que Jesus falou dos inimigos que você desconhece? Elas nos eram desconhecidas e naquele momento elas nos tornaram conhecidas, e nós delas. Eu posso te garantir que todas elas, nós deixamos uma marca dentro do coração delas, porque elas vão sempre pensar: eles não nos deixaram sozinhas nesse dia, nós não demos as costas para elas. É isso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que realizar os nossos trabalhos. Ah, mas o fulano não presta. Cara, esse é um problema dele, não é seu. Ok? Nós temos que ser o que Jesus falou. Nós. Não nos preocupar com cisco no olho, né, do teu irmão, se nós temos uma trave nos nossos olhos. Jesus foi muito claro nisso. Não julgar o outro. O que Jesus quis dizer? Gente, isso é um problema deles, não é um problema seu. Quando os apóstolos reclamaram que Jesus mandou os apóstolos, cada em dupla, divulgar o evangelho para poder começar a fazer a experiência com eles, eles voltaram desanimados, chateados, né? Pedro tentou curar lá uma pessoa que estava sofrendo uma obsessão, não conseguiu. O outro foi lá, bateu na porta, foi falar de Jesus, o cara bateu a porta na cara dele. Lembra disso, Cidinho? Aí o outro chegou e Jesus falou assim: gente, olha só, cara, chegou lá, não aceitou a ideia, tira a poeira do sapato e segue em frente. Estou falando linguagem popular. Eles não são obrigados a aceitar, mas cabe a vocês falar, dizer que existe, para que eles possam lá na frente terem uma opção. Quantos de nós aqui que trabalhamos em reunião de esclarecimento de espírito, quando nós falamos, você já ouviu falar numa doutrina chamada doutrina espírita? Ah, já ouvi sim, aquela que fala que a gente vive após a morte. Beleza, ele não leu nenhum livro, né, Cidinho? Ele não leu nada, mas ele soube que existia uma doutrina que falava da vida após a morte, e que os espíritos, né, se comunicavam e tal. Pô, aquilo ali, gente, é 50% do esclarecimento, né, finalizado, porque ficaria mais fácil para ele.
aquilo que você soube, embora você não tenha lido, você está vivendo agora. Ninguém morre. É mesmo? Tanto é que você está conversando comigo. Perceberam? Então, Jesus falou, vocês têm o dever de falar, mas de aceitar é com eles. Eu não tenho que convencer ninguém. Porque Jesus falou, cada um, segundo as suas obras, quem tem olhos de ver que veja, e tem ouvido de ouvir que ouça. É independente. Mas nós somos responsáveis por nós, e não esperar que o outro seja igual a nós. Então essa é a ideia de família, estruturada no sentido de ajudar o seu irmão, aquele que está vindo, que é o seu irmão. Por quê? Porque somos irmãos, não é isso? Hoje eu sou pai, amanhã eu sou mãe, eu sou filho, não é isso? A gente vai mudando de estrutura social. Nessa existência eu não fui pai. Mas se eu fosse, eu ia deixar de ser filho para ser pai, e depois para ser avô. O Alberto agora é avô. Né? Então viveu filho, pai e avô. Mãe, vó. A gente muda de posição e muda de aspecto social de uma sociedade. Mas na verdade nós somos irmãos. E é dessa forma que a gente tem que se tratar. Para que haja sempre o respeito, porque senão fica a ideia assim, eu sou seu pai, você tem que aceitar porque eu mando em você. Não. Eu sou responsável por você, acho melhor assim. Sou responsável de te ajudar e de te guiar para que você possa ter novas escolhas, para que aquelas escolhas lá de trás não venham a acontecer de novo. E aí nós vamos perder tempo, né? Vamos perder tempo. Ok, gente? Então essa é a ideia que nós gostaríamos de trazer na noite de hoje, principalmente para o mundo que nós vivemos hoje. Como eu falei para vocês, o mundo está doente, nós estamos doentes. Nós estamos doentes? Não, porque nós temos o remédio. É isso? Qual o remédio? É a doutrina espírita. Nós não precisamos estar sozinhos, porque temos irmãos, temos amigos, temos pessoas ao nosso lado, né, os anjos? Nós não precisamos ficar tristes, porque nós temos a alegria de saber que somos seres imortais e que tudo isso aqui, como diz Maria, tudo passa, que nem uma tempestade, vai cair um temporal, mas daqui a pouco o sol volta a brilhar, né? Até porque a Terra é redonda. Você está rindo, Rosângela? A Terra é redonda. Então, nós temos todos os mecanismos que nos dizem, somos espíritos imortais, vamos viver para sempre, experiências novas vão vir, experiências que estamos tendo, temos que aproveitar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Lembra de Buda? Quando ele estava lá dentro do palácio, ele não teve experiência nenhuma, só aquela do palácio, mas quando ele saiu, que ele viu a miséria toda, aquilo para ele era novo, uma experiência valiosa que ele aceitou. Então é o que acontece com a gente também. Então não podemos ficar tristes, sozinhos, não é isso? Depressivos, nem nada. Vamos sentir isso? Vamos. E aí tomamos o remédio. A nossa casa, que eu falo nossa casa, é a nossa casa. Está aberta para todos nós. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui, né, pode-se dizer que tem, como dizer, um completista. Está tanto bem emocionalmente quanto intelectualmente. Não. Cada um de nós tem as suas deficiências, cada um de nós tem as suas dificuldades. Mas temos os remédios para nos ajudar. E o maior de todos é o amor. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus e assim com a doutrina. Nós estamos juntos. Está triste? Vem para cá conversar com ela dia. Ela está entrando ali agora tomando água. Aí vai, dá umas gargalhadas com ela, você vai ser daqui renovado. Não é isso? Do que ficar em casa lá remoendo, porque isso, porque ele não me ama, não, porque não sei o quê, porque o meu chefe, não sei o quê. Não. Todo dia eu acordo 5h15 da manhã, 5h30 estou na rua. Chego em casa 6 e pouca, quase 12 horas na rua, mais de 12 horas na rua. Chego exausto. Aí quando eu chego aqui, passa tudo. Dá até para jogar um futebol daqui a pouco. Porque os irmãos renovam.
Mas até chegar aqui, gente, tem que se esforçar, porque o cansaço não é fácil. É normal isso, gente, dentro do mundo que a gente vive. Então nós temos o remédio, que é a casa espírita e a doutrina espírita, que está aí ao nosso alcance. É só a gente beber o remédio e pronto. Nós vamos estar bem. Para sair daqui animados para continuar. Agora, se a gente se afasta e começa a dar vazão a todas essas características, aí é o que a gente tem, o grande número de suicídios, o grande número de pessoas, né, que tomam decisões erradas por se sentirem solitárias. Eu e minha esposa, a gente costuma assistir muitos seriados de parte médica, porque eu gosto muito de saber dessas, porque eu também sou psicólogo, então estou sempre analisando essas partes psiquiátricas, psicológicas, né, dos remédios e tal. E realmente, a solidão tem sido uma das coisas terríveis para o ser humano. Esse bendito celular, de vez de ser uma tecnologia para nos ajudar, ele nos escraviza, ficamos o dia inteiro olhando para aquela tela ali. E ficando virtualmente, só conhecendo as pessoas e não pessoalmente. Mas é erro do celular? Não. Ele é um mecanismo fantástico, que nos ajuda em muitas coisas. Mas não precisamos nos isolar por isso, sentir solitário. O cara tira uma selfie. Olha como é que o Marcão está feliz. Naquele 1 segundo que eu tirei a foto. Depois eu fecho a cara. Mas todo mundo está me vendo feliz. Está nada. Isso é obrigação nossa. Acolher nossos irmãos e trazê-los ao nosso convívio e à nossa convivência. Convívio e convivência. Ok? Então vamos pensar nessas coisas, tá bom? E vamos praticar, que é o mais importante. Então a ideia ficou bem mais clara, né, a respeito disso. É claro que há um aprofundamento sobre isso, honrar pai e mãe, mas o mais importante é isso, que Jesus colocou para nós, que a nossa família é uma família universal. Tanto que tem uma parte do Evangelho, no próprio capítulo, que fala, não sei se vocês já leram, ou ouviram, ou se lembram, que Maria mandou chamar Jesus, porque Jesus, quando estava sentado conversando com as pessoas, era muito interessante, que Jesus era considerado um mestre, um rabino, coisa que só os fariseus eram, né? Os doutores da lei, ou os saduceus. Mas Jesus chegava e começava a explicar, dava vida ao que estava descrito no Antigo Testamento. E aí, como quem falava isso era sacerdote, mesmo assim para um grupo restrito, Jesus chegava e explicava essas coisas e, consequentemente, aumentava o número de pessoas interessadas a ouvir aquilo. E aí a mãe dele, a Maria, manda chamá-lo. Só que aquele tumulto todo. E aí pergunta assim, sua mãe está te chamando. E aí ele responde assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Vocês imaginem a cara de Maria como é que ficou, né? A minha mãe então ficaria aborrecidíssima. E aí o próprio texto do Evangelho me fala, né? Como Jesus foi tão grosso, né? Sendo ele uma pessoa tão amável, pregando o amor, né? O acolhimento. Ele pergunta, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Quem é minha mãe? Ele diz, são vocês. Perceberam? Então Jesus veio demonstrar que não é só o laço familiar que não pode ser egoísta, porque para você amar o teu inimigo, amar aquelas pessoas, se você vê-las como irmãos, você tem que ampliar, você tem que ser o quê? Caridoso, você tem que ser o quê? Uma pessoa que se doa, e não uma pessoa que retém. Não, ele é meu filho, ele tem que me atender. Não, ele disse, não vou. Então é a mesma coisa, né? Precisamos fazer a visão dos nossos filhos, das nossas pessoas, independentes, que tenham a sua perspectiva e a sua percepção das coisas, mas também precisam dialogar, perceberem isso, saber que vão interagir, porque todos nós somos uma família. Todos nós somos uma família. Ok? Então vamos pensar sobre isso. É muita coisa para a gente pensar, mas é isso que vai tornar esse mundo um mundo de fato melhor. Não esperem algo diferente disso.
Não vai vir nenhum super-homem lá de Krypton para cá para nos salvar. Muito menos o Thor, que vocês são apaixonadas, né, de cabelo comprido, girando o seu martelo, né, e vir salvar a humanidade. Agora vamos expulsar todas as pessoas más. Não, Jesus não pensa desse jeito e não sente desse jeito. Quem são as pessoas más um dia se tornarão pessoas boas, porque nós éramos maus lá atrás. Lembra disso, Cidinho? Como nós éramos bonzinhos, né? Hoje nós somos, né, diferentes, né? Lembra disso? Não se esconde, não. Mas por quê? Porque alguém, ou alguns, nos acolheram e nos amaram e nos ensinaram a viver isso. Então Jesus não está preocupado em malzinho, bonzinho. Está preocupado, os meus irmãos, tanto que na cruz ele pede perdão a Deus, porque nós não sabíamos o que estavam fazendo. Ele podia dizer assim, está vendo aí, pai, está vendo? O senhor tinha razão, olha só. Aquele lá eu curei, estava com lepra, não podia nem andar direito. Olha só, está feliz da vida para poder me xingar. Olha só, eu curo o cara para o cara me xingar. Jesus fez isso? Eu faria isso. Ele dizer assim, se espera na próxima, hein, sou ingrato. Jesus não, pediu a Deus perdão por ele, por mim, por todos nós. Então Jesus tem uma visão diferente. Jesus quer nos auxiliar no sentido de nos tornarmos uma grande família de amor. Por isso que ele fala, né? Que a Luciana adora essa parábola, quando Jesus fala, se você tem 100 ovelhas, uma saiu do aprisco, você vai atrás de uma e cuida, e deixa as 99 para lá. Mas como? Se eu tenho 99, vou atrás de uma? Aí vocês entendem o sentido que Jesus falou? Porque aquele um ali, dentro do conceito, né, simbólico, é aquele que está fora. E ele não pode ficar fora. Ele é filho de Deus. Lembra do filho pródigo? Ele é filho de Deus. Ele é meu irmão. Eu tenho que ir atrás dele. Eu tenho que resgatá-lo. Eu tenho que mostrar para ele, ou fazer ele sentir que ele é filho de Deus. Certo, Pedrão? Você não se considera filho de Deus? Você não sente a tua autoestima legal? Não orgulho, né? Mas você diz, eu sou filho do homem, né? Como Jesus, eu sou filho do homem, né? É isso que a gente tem que sentir. E ter as características que os Espíritos passaram de Deus, que é de misericórdia, de amor, de justiça, de tudo isso. Ou seja, o Pai e o Filho, o Criador e a criatura. Tudo bem, Maria? Foi legal? Então tá bom. Pessoal, obrigado aí pela escuta e vamos pensar sobre tudo isso. Nós agradecemos ao Marquinhos pela reflexão que nos trouxe. Ele falou de remédio, e o remédio está aqui.